Nosso primeiro dia de viagem, desembarcamos em Poconé e fomos na escola do Sesc. Conhecemos um pouco da sua cultura e seus trabalhos, como ela é trabalhada. Conhecemos o sexto e o sétimo e o oitavo ano e foi muito gratificante para a nossa experiência, para o nosso trabalho. Após isso, nós fomos ao hotel e nós dividimos os grupos e cada tema deles. Já no nosso segundo dia de viagem, nós fomos à casa do Pantaneiro, seu Dito Verde, e conhecemos um pouco como é a alimentação dele, se ele pesca, ele acorda às 4 da manhã e pesca. Conhecemos a casa dele. Ele é um cara que, muito alegre, muita gente fina. Ele acrescentou muito também pro nosso trabalho de campo, contou muito sobre sua experiência com morar e como a realidade dele é diferente da nossa. E isso é algo muito interessante. Após isso, já mais tarde, fomos ao entardecer. Descemos o rio Cuiabá e vimos um pouco da natureza e um pouco também já que era o nosso trabalho, que era ver um pouco sobre as aves, sobre o seu comportamento. E talvez a ave que tenha chamado mais atenção da gente foi a ave tucumã. A tucumã era a única ave que estava em grupo. Isso ele chamou muito a nossa atenção, diferente das outras aves que estavam separadas. É que ela estava em grupo por algum motivo bem naquela hora. E foi esplêndido ver o entardecer no rio, foi uma coisa muito gratificante. Após isso, nós voltamos ao hotel. Já no nosso terceiro dia de viagem, acordamos por volta das 8 da manhã e fomos à Transpantaneira. Na Transpantaneira nós fizemos um trabalho, um passeio à van, onde a gente conseguiu avistar muitas vidas, uma vida local dali. Vimos jacarés, acho que foi talvez a maior quantidade de bichos que eu vi lá foi o jacarés, foi algo que me impressionou bastante, foi a quantidade de jacarés e de garças. Porém não foi tão agregador para o nosso trabalho sobre os tucumães, que a gente não conseguiu muito ver, foi mais um entardecer mesmo. E após isso comemos um delicioso pastel. Já mais tarde nós conhecemos as instalações do Sesc e nós tivemos aula com 2 especialistas, uma sobre as instalações e outra sobre as usinas, que é a usina fotovoltaica, que eles estão com a expectativa de conseguir 5.000 placas, e é um projeto muito interessante também para o local, para a região. Já o nosso último dia de viagem, talvez o dia mais recheado que nós tivemos, nós acordamos bem cedo, por volta das 4h30 da manhã, e fomos ao alvorecer, que é o diferente do entardecer. Estava muito de noite, no início a gente não conseguiu ver nada. Muitos jacarés, a gente conseguiu ver muitos olhos de jacarés brilhando nos nossos olhos. E estava muito frio, realmente muito frio mesmo. Após isso nós vimos, a gente viu que foi o legal do alvorecer foi ver como as aves foram surgindo, porque elas não estavam ali aparecendo. Aí quando estava clareando, as aves começaram a sair, começaram a aparecer para nós. Principalmente os tucumães que apareceram, mas talvez algumas não estavam muito em conjunto. Eu acho que isso também foi algo interessante no nosso trabalho. Após isso, lá para as 10 da manhã, nós fizemos uma trilha, a trilha do Tatu. A trilha do Tatu foi maneira porque nós vimos muitas espécies de macacos, que a gente entrou mais adentro na floresta. E a gente viu como são os macacos, e talvez até teve um macaco prego que veio assim em direção a gente deu comida para ele, foi algo muito interessante. E subimos também um mirante muito lindo, com uma vista maravilhosa do rio Cuiabá. Mais tarde também nós fomos a outra instalação do Sesc, vimos o seu borboletário, que é algo muito bonito de se ver mesmo, é algo de encher os olhos. E a beleza das borboletas foi algo que encantou muito todos, e acho que também foi um desfecho muito legal, foi um desfecho muito bonito. E após isso nós tivemos a apresentação dos trabalhos, dos projetos, daquilo que a gente fez durante a viagem do Pantanal. E já no último dia nós foi só para embarcar e voltar para casa. Já no nosso perguntas e respostas, o que a gente pensou, o que a gente teorizou, a primeira pergunta é: o que leva as aves a migrar? Pra gente, o que leva as aves a migrar é talvez fatores endógenos. Talvez, vamos supor, uma ave não tenha alimento onde ela está e ela tem que se deslocar para buscar esse alimento. Ou por motivos de reprodução também, o que é no caso das talhamães, que elas saem, por exemplo, da Argentina e vêm aqui para o Brasil, no caso, o Pantanal, para se reprodução, em busca de reproduzir. Essa ave é conhecida mundialmente fora, é muito vista na Europa também, então é uma ave muito conhecida e elas vêm para cá para se reproduzir. Então talvez esses sejam os fatores que levam à migração das aves. Já no nosso perguntas e respostas, o que a gente pensou, o que a gente teorizou, a primeira pergunta é: o que leva as aves a migrar? Pra gente, o que leva as aves a migrar é talvez fatores endógenos. Talvez, vamos supor, uma ave não tenha alimento onde ela está e ela tem que se deslocar para buscar esse alimento. Ou por motivos de reprodução também, o que é no caso das talhamães, que elas saem, por exemplo, da Argentina e vêm aqui para o Brasil, no caso, o Pantanal, para se reprodução, em busca de reproduzir.
Essa ave é conhecida mundialmente fora, é muito vista na Europa também. Então é uma ave muito conhecida e elas vêm para cá para se reproduzir. Então talvez esses sejam os fatores que levam à migração das aves. Já a nossa próxima pergunta, que talvez seja boa para alguns, é por que as aves voam? As aves voam por causa do tamanho, dependendo do tamanho da quantidade de ossos nas asas, ela é importante porque prende os músculos da região peitoral responsáveis pelo voo. Tem aves também que não voam, mas no caso da talhamanda tucumã, ela voa sim e ela até plana na hora mesmo de pescar seus alimentos. Na água ela voa. Então são suas penas flexíveis e seus ossos que fazem ela voar. Tem muitas aves que não voam também. Cerca de 50 espécies não voam. Bom, outra pergunta já é meio que eu já respondi. É uma coisa que muita gente atenção, que a gente viu principalmente no passeio entardecer, foi porque elas estavam em conjuntos. Isso que levou a gente a pesquisar sobre elas. A gente acredita que seja realmente o motivo da reprodução, que elas vêm da Argentina para cá para se reproduzir. Então elas estavam em conjunto no momento de reprodução. Então a gente acha que essa nossa resposta é que elas estavam no momento de reprodução ali. A outra pergunta também muito interessante é por que o bico de baixo é superior? Aquele bico, ele é usado para pescar os alimentos e o bico de cima é para cortar os alimentos. Então, é uma peculiaridade muito grande dessa ave que facilita muito na quebra do alimento. Então, ela usa o bico de cima para fatiar o alimento e o de baixo para pegar o alimento da água. Porque elas usam Pantanal é exatamente a resposta que é um motivo de reprodução. Então foi isso. Valeu, galera.